mundo! Meu nome é Ana e hoje eu tô aqui pra falar da resenha literária de Joana d'Arc, A Mulher Forte, de Regine Pernot. Já fazia um tempo que eu tava procurando um livro pra ler que fosse sobre a Joana d'Arc, porque ela é uma figura muito famosa, muito imponente, mas ao longo dos anos eu já tinha ouvido falar de que ela tinha sido aproveitada por algumas ideologias, alguns pensamentos mais modernos, incluindo na história dela coisas que não foram exatamente como aconteceram, principalmente porque, para o contexto da época dela, ela é uma figura bem controversa se você não olhar com olhos de pureza, vamos falar assim. Aconteceram muitas coisas ali muito diferenciadas para o contexto em que a Joana nasceu. Daí eu comecei minha pesquisa para procurar um livro que falasse sobre ela de um ponto de vista, não vou nem falar neutro, mas de um ponto de vista que tivesse mais a ver com a própria personagem, porque a Joana d'Arc, ela é uma santa católica e uma figura histórica importante. E aí eu encontrei uma recomendação, acho que foi no Shorts, eu não me lembro, mas de uma freira falando sobre essa autora, Regine Pernot, que é uma historiadora medieval. Aí eu pensei, poxa, fui pesquisar lá, né? Os materiais que ela fazia eram sempre muito voltados à fidelidade ao conteúdo. E ela tem 2 livros, um maiorzinho e um menor, e aí eu decidi começar pelo menor e engatar na leitura. Então vamos começar. A Joana d'Arc nasceu em 1412, na França, e ela era uma camponesa, ela era do interior da França, de uma cidade chamada Domremy, alguma coisa assim. Ela não tinha acesso ela não lia, não escrevia. Ela era uma garota comum do interiorzão ali da França, mas ela era muito devota, muito religiosa, ia nas missas certinho e era muito apegada a toda a tradição católica de uma forma geral. E qual foi o contexto que ela nasceu? Ela nasceu na chamada Idade Média Tardia, e na época que ela nasceu, mais ou menos, estava acontecendo a chamada Guerra dos 100 Anos, que era entre a França e a Inglaterra, e aconteceu entre 1337 e 1453. E qual que era o clima dessa época? Era um clima meio que de desesperança, porque era uma guerra que estava durando muito tempo, e eles não tinham muita noção de como que isso ia acabar. A França, que é o lado que nós estamos vendo essa história, tinha um herdeiro do rei, que é chamado de Delfim, o herdeiro de um rei, mas que ainda não foi coroado. Depois, mais tarde, viria a se tornar Carlos VII. E foi bem nesse contexto de falta de esperança, de uma guerra que estava se arrastando por muito tempo, que a Joana d'Arc nasceu. A história da Joana d'Arc começou quando ela tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, quando ela começou a ter sonhos e visões, onde 3 figuras importantes falavam com ela. Daí, essas 3 figuras, São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida, deram para ela basicamente 3 missões, que eram libertar a França, conduzir esse Delfim Carlos a se tornar o rei e expulsar os ingleses do território francês. Essa era a missão da Joana d'Arc. Aí você deve estar se perguntando, peraí, como que uma menina de 13 anos recebeu essas informações e como que ela vai chegar a findar uma guerra? Porque ela, do ponto de vista teológico, ela não tinha estudo. Do ponto de vista de guerra, ela era só uma garota, mas é aí que entra, porque 3 anos depois, com 16 anos, ela começa o processo dela de pedir a todo custo pra ela entrar na guerra. Quer entrar na guerra, quer entrar na guerra, quer entrar na guerra. Ela falava com alguns líderes militares e nenhum deles ouvia ela, até que 2 escudeiros decidiram, acreditaram nela e acompanharam ela nesse processo de alistamento. E ela passou por vários testes, porque as pessoas achavam que ela tava doida. E mais tarde, porque basicamente ela chegava nas pessoas falando assim, ó, um santo falou comigo, como? Através de vozes, de visões, que eu vou ajudar a França a ganhar a guerra através da vontade de Deus. E aí ela começou a passar por alguns processos teológicos, onde ela foi testada pra ver se ela não tava louca, mas também, quando ela começou a servir na guerra, começou a, tipo assim, ela falava que ia acontecer uma coisa, e aí essa coisa ela acontecia. Tanto é que uma das guerras, parece que ela deu orientações, mas eles perderam aquela batalha, e aí a galera começou a ficar de olho, peraí, o que tá acontecendo? Como que essa menina tem essas informações? E aí ficou assim, das duas uma. Ou ela de fato está falando a verdade, ela é enviada por Deus, ou ela é uma bruxa, que mais tarde foi o processo de inquisição pela qual ela passou. Pra ir pra guerra, acontecia algumas questões, por exemplo, ela usava roupas masculinas. Isso mais tarde foi utilizado como um dos principais motivos pra condenar ela, como se fosse uma espécie de subversão de gênero, etc. Mas basicamente era, mulheres não iam pra guerra, ela ia pra guerra, ela precisava usar armadura, as armaduras que tinham disponíveis eram masculinas e vestes masculinas, e num ambiente completamente masculino ela optou por cortar os cabelos dela curtinho pra se misturar ali no meio dos homens, digamos assim, pra não chamar atenção, porque o objetivo dela não era chamar atenção pra ela, mas servir a Deus naquele ofício que Deus tinha dado, que nesse caso era ir pra guerra.
Me lembrou bastante a história de Débora em Juízes, porque Débora também deu conselhos de guerra e chegou aí pra batalha. E tal qual como a Débora, ela não necessariamente lutava na guerra. Tem desenhos medievais que mostram ela segurando a espada, mas a maior parte dos relatos fala que ela ia pra guerra segurando um estandarte grandão, onde tinha o símbolo, acho que da França, e o símbolo de Deus, e tinha alguma coisa escrita, que eu esqueci agora. Ela era chamada e assinava as cartas que ela ditava para outras pessoas escreverem como Joana a donzela, porque ela entendeu que a vocação de Deus para ela era se guardar e não ser dada em casamento. Então, Joana permaneceu virgem, se guardou como virgem. E pensa que loucura, cara. A gente não tá falando de século XXI, isso aqui é 1400 e pouco. Ela foi pra uma guerra, ela tava cercada de homens. E aí um dos trechos do livro que me tocou muito foi que, tipo assim, que os companheiros de batalha dela, alguns falavam assim, no momento a gente pensava assim, tem uma mulher no exército, hahaha. Mas até de olhar pra ela com pensamentos errados, mas que quando eles iam pra interagir com ela, eles não conseguiam interagir com ela de uma forma errada, tipo, ver ela de uma forma sexual ou depravada, de tão forte que era a presença de Deus nela. Gente, eu achei isso lindo, lindo. Isso é os testemunhos dela, os frutos que ficaram da postura dela muitos anos depois dela morrer. Que coisa maravilhosa. Depois que ela passou, porque não tem um final legal essa história, não sei se vocês sabem, a Joana d'Arc, ela foi queimada durante um processo inquisitório, como se ela fosse herege. E aí, depois, muitos anos depois, foi aberto um processo para redimir ela e depois outro processo para canonizar ela como santa, uma vez que foi provado de que, de fato, ela falava as palavras com Deus, ela ouvia as vozes de Deus e que ela não tinha feito nada de errado. E aí, o que acontece? Nesse processo de redimir ela, muito tempo depois da morte dela, eles reuniram 115 testemunhas para dar testemunho sobre quem a Joana d'Arc era. Nesses 115 testemunhos, um monte de coisas foram ouvidas. Esse livro que eu li, Joana d'Arc, a Mulher Forte, pelo que eu entendi, ele é um resumo, mas a fonte dessa autora, que é a Regine, é justamente os escritos que estão nesse texto. Por quê? O documento oficial do julgamento dela foi todo errado. Nossa, eu tô me atropelando todo nas histórias. Mas o julgamento dela foi todo errado. E aí, qual que a gente considera? A gente considera esses inscritos dessas 115 testemunhas. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi que eu fiquei pensando, será que eu teria 115 testemunhas pra atestar que eu sou uma pessoa correta? Eu não sei. Mas lá atrás a Joana d'Arc tinha. E isso aconteceu principalmente porque todo mundo que falava dela falava bem. Então, apesar dela não ter educação, ela falava de uma forma muito polida. E ela tinha um tino que, pra mim, eu creio que era a revelação divina nela, de identificar quando tentavam enganar ela e se desvencilhar disso. Quando ela foi conhecer um dos reis, não lembro se foi rei, se foi uma figura importante, ela chegou e tinha um lugar todo montado lá, e um cara vestido de rei veio pra cumprimentar ela, e ela não fez reverência pra ele, ela foi direto em outro cara, e esse cara era, na verdade, o rei verdadeiro, ou seja, tinham montado toda uma cena pra enganar ela, e ela não foi enganada. Tem várias cenas no livro, assim, de banquetes que foram montados pra receber ela e pra fazer perguntas capciosas, mas o grande momento, o principal feito dela foi o cerco de Orleans em 1429, que foi uma vitória muito importante para a França. E nesse cerco conta que ela tava lá. E qual que era o papel da Joana na história? Ela dava dicas para os líderes do exército e ela inspirava, porque, cara, imagina, você tá num exército que tá durando 100 anos e aí tem uma menina que falam que foi enviada por Deus e ela tá lá toda de armadura, segurando um estandarte branco. Uma vez que a missão dela tava concluída, ela foi completamente abandonada. Então, tipo assim, ela coroou esse rei da França e aí depois disso não deram mais tanta atenção pra ela. E o que aconteceu? Um ano depois da coroação do rei da França, que foi em 1429, em 1430 ela foi capturada pelos borgonheses. E era uma galera que tava muito próximo ali do território da França, mas que eram aliados dos ingleses. Guarde essa informação. Por quê? Apesar de estar próximo do território da França, ela foi abandonada e eles queriam de toda forma acusar a Joana de fazer coisas erradas. Por quê? A Joana, ela era uma figura de importância para a França, que trazia esse... Como é que eu vou falar? Ela trazia essa aura para a França. Então, o que foi o pensamento dos ingleses? Se eu detonar a Joana, que representa toda essa bondade, essa justiça, essa esperança da França, a gente vai impactar a França também. E daí eles começam a maquinar e eles capturam a Joana e eles prendem a Joana. E esses borgonheses vendem a Joana
para a Inglaterra. E aí, pra dar, tipo assim, na testa mesmo do ponto crítico da Joana, que é essa parte religiosa, ela vai para ser julgada por um tribunal eclesiástico, porque ela ia ser acusada de heresia. Porque a gente tá falando, gente, de 1400, é uma época que o catolicismo tava em alta, então a gente não tá falando aqui, tipo, de cristãos contra muçulmanos. Inglaterra e França eram cristãs. Então todo mundo dizia que Deus estava do lado deles na guerra, entendeu? Política é política, sempre tem essas coisas. Mas, o que acontece? Pra criticar a Joana exatamente na área de atuação dela e destruir toda a imponência que França tinha, eles queriam acusar ela dentro da área da religião. Então ela passa por um tribunal eclesiástico para ser acusada de heresia. Considerando o quê? Que ela estava fazendo subversão de papéis, o cabelo dela era curto, ela se disfarçando de homem, usando vestes masculinas. Ela tinha uma postura, como ela entendia que a vocação dela é que ela estava sendo enviada por Deus, ela tinha a postura de chegar no líder do exército inimigo e falar assim, foi você que mandou fazer tal e tal coisa? Aí o líder falava, sim, fui eu. Ela falava assim, Deus não mandou fazer isso, era pra você estar fazendo X, Y, Z e você tá fazendo errado. E aí isso, pra um contexto, né, de supremacia masculina em todas as lideranças, de onde não era comum ter mulheres participando desse tipo de conversa, era um prato feito para eles ignorarem que era Deus que estava mandando ela fazer as coisas e considerar ela uma herege. Só que esse tribunal eclesiástico era uma palhaçada só. Eu não lembro tanto do processo, porque, tipo, isso tudo que eu tô falando eu ainda tô usando material de apoio. Mas, no livro descreve isso bem bonitinho. O tribunal pela qual ela passou tava tudo errado. Primeiro que se ela ia ser julgada de heresia, ela tinha que ir pra uma prisão que tivesse a ver com quem tava sendo julgado pela igreja. Ao invés disso, ela foi pra uma prisão de guerra. Então, apesar dela estar sendo julgada por heresia, ela foi tornada como uma prisioneira de guerra, porque a Inglaterra que tava fazendo ela de prisioneira. Aí nisso tem um monte de questões. Diz que colocaram ela pra ficar presa junto com outros homens e aí falaram que pra ela ser dada como inocente, ela não podia usar roupas masculinas. Agora me diz, você mulher que tá assistindo meu vídeo, se você tivesse numa prisão masculina, você também não ia usar as roupas mais cobertas possível pra se proteger? E aí ela falava isso, ela falava, se eu me vestir com roupas masculinas é pra me proteger, pra proteger minha virtude. Aí no meio disso teve que ela passou muito mal, até alegam que provavelmente ela foi envenenada. E aí, nesse processo, tinha vários homens, inclusive esqueci o nome do cara, vou lembrar de colocar aqui, que foi tipo um bispo, alguma coisa assim, que fazia perguntas capciosas pra pegar ela na mentira. E ela se dava muito bem nessas perguntas, respondia muito bem. Mas o finzinho da vida dela ali foi quando levaram ela ao limite. Então ela já estava provavelmente sendo envenenada, dando alimentos parcos pra ela vivendo em condições muito terríveis ali na prisão. E aí, pra vocês verem, ela foi capturada em 1430 e ela foi morta só em 1431. Então foi um ano aí dessa prisão destruidora e aí ela tinha só 19 anos quando ela foi queimada viva em Rouen. Cara, assim, eu não sei nem o que dizer. Quando a gente lê a história de Joana d'Arc, a gente vê essas imagens, essas figuras bem bonitas dela, né? Com o rosto sereno, segurando um estandarte super forte. Mas ela tinha só 19 anos de idade quando ela foi morta. E o relato que tem no livro é de que durante todo o processo dela ser queimada viva, ela gritava o nome de Jesus, ela clamava o nome de Jesus. Tem um texto até, nossa, vou me emocionar, que fala que ela pediu para uma das pessoas que estavam próximas, porque nem todo mundo estava contra ela, que fosse feita uma cruz, tipo, pequenininha para ela segurar enquanto ela estivesse morrendo, e que teve acho que um padre que acompanhava ela, que levou um crucifixo oficial e que deixou na frente do lugar onde ela estava sendo queimada para que ela pudesse ver ver o rosto de Jesus durante o processo. E assim, a Joana, ela me marcou muito pela sensibilidade dela, sabe? Mesmo ela não tendo educação, ela provavelmente não ia nas igrejas que tinha liturgia mais rebuscada, mas ela tinha muita devoção e o coração dela era muito puro, então ela tinha muita confiança em Deus. Para pra pensar, você ter só 16 anos e você ir contra todo o pensamento comum, porque você realmente acredita que Deus falou com você e que Deus te deu um propósito. Apesar dela ser uma figura histórica e que foi muito chamada pro lado político, salvo engano, até hoje ela é padroeira da França, ou de uma cidade da França, alguma coisa assim. A parte que mais me tocou nela foi a fé. A convicção de que Deus enviou ela, a convicção do chamado que Deus deu para ela, de que Deus tinha chamado ela para fazer uma coisa que só ela poderia fazer
e de que ela tinha que ir, que ela tinha que confiar até o final, mesmo que ela tivesse medo. Quando ela recebeu as primeiras visões, as primeiras falas, ela tinha 13 anos de idade. É muito pequeno. Eu fui procurar foto de quando eu tinha 13 anos e, gente, ela era muito pequenininha. E todo o processo que ela passou de dar respostas inteligentes, isso tudo, ela tinha 17, 18 anos de idade. Tem gente que hoje em dia com 17, 18 anos de idade só fala besteira. E ela tava respondendo perguntas teológicas, entendeu? A virtude dela tava sendo colocada à prova. As pessoas pressionando ela pra quebrar ela, realmente. Porque esse era o objetivo de todo o julgamento da forma errada que aconteceu. Quebrar a Joana. E ela tinha tanta convicção, não nela mesma, não era nela. Ela tinha tanta convicção de que Deus tinha chamado ela, de que ela permaneceu firme na virtude dela, permaneceu firme na missão dela, mesmo todo mundo ao redor falando que não era pra ela fazer aquilo, ou então que faça isso aqui porque o rei está mandando, e botavam ela inclusive contra a ferida, né? Porque, tipo assim, quando você tá falando dessa época aqui, a coroa Estado e religião estão muito associados, e você ir contra o que o rei está falando. Gente, a gente tá falando de um prefeito, não, a gente tá falando de um rei, é igual você bater lá em Brasília e querer mandar, entendeu? E ela tinha convicção de que Deus tinha mandado ela fazer isso, e ela foi até o final. Muito sensível, muito mesmo. Quero trazer aqui só algumas datas que eu achei importantes. Em 1431 foi quando ela foi queimada viva. Ela tinha 19 anos. Em 1456, 25 anos depois dela morrer, o próprio rei, o rei Carlos VII, que foi o que ela coroou, mandou revisar o processo. Que raiva, né? Por que esse cara não lembrou dela quando ela estava viva? Mas ele mandou revisar todo o processo, e aí a Joana foi declarada inocente. Só o que 50 anos depois, eu acho, que aconteceu a beatificação dela em 1909, e depois, em 1920, aconteceu a canonização oficial de Joana d'Arc. Então, da época dela morrer para ela ser canonizada, que é transformada em santa, foram 489 anos. Hoje ela é considerada santa da Igreja Católica, padroeira da França, e ela até hoje é um símbolo de esperança, de independência, inclusive, de ter convicção na visão individual também, e não só numa visão que é tradicionalmente católica de inerrância da Igreja Católica. Esse é um ponto importante. Uma coisa que me chamou muita atenção nela também é que, assim, ultimamente eu tô lendo bastante literatura católica, porque eu sou cristã, e assim, até 1500 ali, que é a Reforma Protestante, se você fala Igreja Católica, Igreja Evangélica, elas são a mesma coisa, nós viemos da mesma raiz, tanto quanto quando a gente lê o Antigo Testamento lá na Bíblia, que pertence ao judaísmo, não necessariamente ao cristianismo, mas que é a nossa história também. E eu tenho estudado bastante, principalmente a história das santas, porque eu vejo que tem um quê de inspirador em você conhecer mulheres, também homens. Já li os textos de alguns santos, como Santo Agostinho, eu gosto muito de Confissões e Solilóquios e a Vida Feliz, e tem um quê muito bonito de você ver a vida de alguém que não necessariamente nasceu santo, né? No caso de Agostinho, como eu falei, Santo Agostinho, ele teve uma vida bem movimentada antes dele finalmente se aliançar a Deus, mas tem uma coisa muito bonita de você ver alguém que escolheu se dedicar ao Senhor, e que isso, o testemunho, os frutos foram tão reconhecidos a ponto da igreja, que é uma tradição muito grande, reconhecer e santificar essa pessoa. Então, até agora eu já li Agostinho, já li Santa Teresa d'Ávila, já li agora Santa Joana d'Arc, e eu achei, assim, a história dela, como vocês podem ver, a canonização dela é posterior à Reforma Protestante, mas a vida dela é antes da Reforma Protestante, e em muitos momentos eu vi ela com uma atitude bem protestante. E a Igreja Católica tem uma tradição da inerrância da igreja, então é basicamente assim, se as lideranças da Igreja Católica dizem algo, isso é inerrante, tanto é que tem muitos conceitos que os momentos onde protestantismo e catolicismo se batem, geralmente tem a ver com essa parte da inerrância. E a Joana d'Arc, ela meio que vai um pouquinho contra isso, uma vez que ela, em muitos momentos, se posicionou de uma forma, ó, Deus falou aqui comigo que é pra fazer tal e tal coisa, e não necessariamente, tipo assim, por que Deus falou com ela e não falou com a igreja? Tem esse pensamento, e nisso eu vi uma característica bem protestante, de protestar, de ir contra um senso comum para fazer aquilo que Deus ordenou. Principalmente esse conceito de visões, que é algo que eu vi também na Santa Teresa d'Ávila,
né? Quando a gente fala de visões e de ouvir vozes, e de você ter uma coisa bem profunda no lado espiritual, muitas vezes isso não é tão associado assim com a tradição católica. Isso é bem associado ao pentecostalismo, que é mais protestante, apesar de que, lendo as santas, a maioria delas, as coisas foram reveladas através de sonhos e visões. Mas eu digo da prática católica do dia a dia. Eu sei que tem a reforma carismática, né? Mas não conheço tanto assim. Então, se você é católico, até deixa um comentário aqui sobre isso. Mas foi algo que que me pegou muito nela, né? Geralmente, quando a gente fala da visão feminina bíblica, de feminilidade cristã, as pessoas, às vezes, associam que feminilidade bíblica é você ser uma pessoa parada, sem graça, sem voz. E não, quando você lê a Bíblia, eu não vou nem falar de Joana d'Arc aqui, mas quando você vai ler a Bíblia, as figuras femininas que aparecem, que a Bíblia se dedica a descrever, elas são submissas ao Senhor, elas são, quando casadas, submissas aos seus maridos, mas isso não impede elas de se posicionar quando necessário. E a gente tem inúmeros exemplos. A gente tem aí o exemplo de Raabe, o exemplo de Esther, o exemplo de Débora, o exemplo de Priscila, o exemplo de Dorcas, a própria Maria. O contexto, quando você vai pegar de todos os momentos onde elas precisaram fazer coisas, foi em momentos onde, mesmo se fosse um homem, talvez ele ia dar para trás. E não, elas foram mulheres que foram fortes e confiaram na visão específica e individual que o Senhor deu para cada uma delas. E eu gosto de falar isso porque, da mesma forma que a Bíblia trata de mulheres e homens comuns fazendo coisas extraordinárias, isso eu creio que Deus nos chama para fazer o mesmo. Um dos argumentos, eu li um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse livro aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Geisler e Frank Turek. Eu já fiz uma resenha de uma parte dele aqui no canal. Tem uma parte que ele defende sobre os motivos que a gente tem para crer na Bíblia, e um dos motivos que ele coloca é justamente que, se a Bíblia fosse um livro inventado, ele colocaria tudo muito certinho para você acreditar, e um dos pontos que ele colocaria é de retirar por completo os pecados que as figuras, que os personagens que aparecem na Bíblia fizeram. E outro ponto também seria tirar protagonismos de mulheres, porque num contexto antigo, as mulheres não eram uma voz confiável. Então, se você tem, por exemplo, ressurreição de Jesus, a primeira pessoa que atestou foi uma mulher. As mulheres não eram testemunhas confiáveis naquela época. Então, se fosse um livro inventado, uma narrativa inventada, já iam pensar assim, não, coloca que foi um homem, porque se colocar que foi uma mulher, não vai ser de confiança. Esse é um dos pontos. E outro ponto que eu falei é sobre ter uma figura que você não tenta beatificar ela, como é o caso que aconteceu com Joana d'Arc, por exemplo. Dá uma impressão de que nunca fez nada de errado, sabe? Nada que vai manchar a visão dela. E na Bíblia não acontece isso. Quando você tem, por exemplo, Davi, que é chamado o homem segundo o coração de Deus, você tem uma descrição bem completa de todas as vezes que ele falhou, de todos os momentos que ele fez coisas erradas. Salomão também, Saul, o primeiro rei coroado de Israel. Eu vejo isso como uma forma de Deus falar assim, os homens da Bíblia foram homens comuns. Eles falharam, eles erraram em muitos momentos, exatamente como você vai fazer, mas eles estão ali, eles aparecem na Bíblia porque eles não escolheram permanecer no erro ou permanecer no pecado. Eles tiveram o momento de entender que eles estavam errados e retornar para o Senhor. E nós somos chamados a fazer a mesma coisa. E lendo a história dos santos, das santas aqui, no caso Joana d'Arc e também de Santa Teresa d'Ávila, eu vejo isso. Eu vejo que nós, principalmente nós mulheres, né, porque elas são mulheres, somos chamadas a permanecer convictas no propósito, no chamado que Deus nos chamou e não perder de forma alguma a confiança em Deus. Mesmo quando o mundo disser o contrário, mesmo quando for mais fácil fazer o que o mundo manda, permanecer fiéis ao chamado que o Senhor Deus deu pra gente. É isso, acho que esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu gostei demais de estudar Joana d'Arc, quero ler outros livros sobre ela. Sei que os filmes não se atêm tanto a esse tipo de texto. Tinha muito mais coisa para falar sobre o processo de redenção dela nas escrituras, sobre quem foram essas 115 testemunhas. Um dos textos mais bonitos foi o texto da própria mãe dela, atestando sobre o testemunho dela. Outros textos, ela tem declarações muito fortes, principalmente para uma mulher nesse contexto. Por exemplo, tem uma parte que ela fala que só se terá paz na ponta da espada, na ponta da lança. Caraca, umas frases assim, meu Deus do céu. Então, assim, uma figura incrível, uma guerreira, mas
cuja principal arma era o estandarte de pureza, de justiça, de esperança. E eu acho que ela é um exemplo para todos nós. Me ministrou muito e espero que tenha ministrado você também. E é isso. A paz do Senhor. Tchau, tchau.